Então, pessoal, boa tarde. Estamos aqui de novo, né? Hoje, o meu vídeo vai ser um pouco diferente. E para quem já me conhece, meu nome é Cláudio. Já há alguns tempos, assim, há mais de 10 anos, de 8 a 10 anos, nós temos nosso blog. De uns 6 meses para cá, eu resolvi criar o canal no YouTube. Então, para quem já me conhece, sabe qual que é a minha linha de raciocínio, meu pensamento. Mas para quem não me conhece, eu vou explicar um pouco por que eu resolvi criar o blog e agora, mais recentemente, o canal do YouTube. É o seguinte, há uns 11 anos atrás, eu fui acometido pela síndrome do pânico. Quem me conhece já sabe minha história. Mas o objetivo do vídeo hoje é assim, é o seguinte. Na época, 11 anos atrás, né, a gente quase não via, a gente entrava na internet ou fazia pesquisa, quase não encontrava coisas que viessem de encontro ao que eu pensava desde então. Desde então eu pensava dessa forma que eu penso hoje. Quando eu entrava em busca de alguma coisa, alguma explicação ou alguma ajuda no sentido de buscar a cura, eu só encontrava grupos, sites e pessoas que falavam só em sintoma e na doença. Não estou dizendo que não tinha, mas eram poucos. E os poucos que eu consegui a localizar, que falava de cura, que falava de equilíbrio, as pessoas vendiam alguma coisa. Por exemplo, a pessoa falava que curou e tal, mas para dar a forma da cura, como ela curou, ela criava um tipo de um dispositivo para cobrar. Eu achei aquilo muito estranho. Eu falei, gente, mas se o cara passou por tanta dificuldade, se o cara sabe como é que é o sofrimento, ele vai cobrar para passar o como ele aprendeu para os outros? Assim, não sei se é porque na época, né, a gente está sofrendo, a gente está sentindo um punhado de sensações e de desequilíbrios e de dores, de sintomas. Eu achei estranho. Falei, poxa vida, mas o cara, ele se curou, ele se equilibrou. E quando ele consegue, ele vai passar para frente, ele sabe como que é o sofrimento. E ele vai passar para frente isso e cria um dispositivo na internet, cria um canal do YouTube, ou cria um canal na rede social. Aí ele vai falando e coisa e vai levando a pessoa a se interessar. Quando chega a certo ponto, ele fala assim, não, e para conseguir, para eu passar como eu consegui, ou para eu dar as técnicas que eu consegui, você paga não sei quanto, tal. Eu achei fiquei achando ruim aquilo. E fui começando a estudar por mim mesmo, pesquisar e ler sobre psicologia, alguma coisa de psiquiatria, tudo na internet. Vi muitos vídeos, ouvi muitas pessoas e eu resolvi encarar isso por mim mesmo, né? E quando eu tomei essa iniciativa de sem tomar remédio, sem fazer terapia, eu consegui um equilíbrio relativo. Eu digo relativo, gente, porque eu ainda sinto. Eu não falar, você curou 100%? Não, não curei, não. Eu sinto muita coisa, mas eu aprendi a lidar com isso. Então, foi com esse objetivo, tanto é que lá algumas pessoas que me conhecem há mais tempo, no próprio blog, que foi criado há mais tempo, eu digo, se eu conseguisse, com a minha com o meu blog, com meus textos, ajudar uma pessoa, para mim já bastava. Foi com esse intuito que eu criei o blog, a princípio. Como eu continuei vendo e continuo vendo, né, nas redes sociais aí, muitas pessoas que falam que se equilibraram, que se curaram, mas, né, ao mesmo tempo, ainda continua, né, naquele mesmo contexto. A pessoa vai até certo ponto e fala que vai cobrar. Eu vou abrir um parênteses aqui para contar uma historiazinha rápida.
um colega, uma pessoa que tem a síndrome do pânico, que a gente conversa já há algum tempo, falou, Cláudio, tem um grupo muito bom, sabe? E que você poderia entrar lá, as pessoas, né? Eu entrei, como de costume, a maioria dos grupos, não estou falando todos, as pessoas só começam a relatar doença, sintoma. Quando eu comecei a falar, né, que a gente deveria procurar cura, que a gente deveria procurar equilíbrio, né? Aí as pessoas me perguntaram de onde eu tirei. Eu falei, não, isso é da minha experiência. Eu criei até um blog, papapá, falando, né? Que tinha criado um blog para ajudar as pessoas. O administrador do grupo interviu ali e me falou assim, ó, companheiro, deixa eu te falar o seguinte, esse tipo de contexto igual ao seu não serve não, eu estou até escrevendo um livro, né, sobre isso, esse contexto seu e vai me atrapalhar. Se você quiser continuar no grupo, eu quis falar com outras, falou com outras palavras, mas foi mais ou menos assim. Se eu quisesse continuar no grupo, eu não poderia falar do que eu falava, como eu estava falando de cura, falando de equilíbrio. Aí o que eu fiz? Eu saí do grupo, aí, claro que eu estava atrapalhando. Então por aí eu vi que, assim, foi mais um motivo para eu ver que as pessoas estão interessadas em ficar falando de doença, de sintoma. O companheiro lá estava falando até de escrever um livro, né, que eu estava atrapalhando. Eu falei, então tudo bem. Aí eu saí e isso foi minha. Aí eu fui vendo que o YouTube tem uma projeção muito grande e tal. Falei, eu vou criar um canal com o mesmo objetivo do blog, que já tinha sido criado há muitos anos. Para quem não conhece o blog, tá lá, eu vou pôr na descrição aqui o endereço do blog, na descrição desse vídeo, vou pôr o endereço do blog. Com o mesmo interesse do blog, eu resolvi criar o canal, a fim, né? Se alguém tiver alguma conexão, alguma empatia com o que a gente fala, com o que a gente expõe, né? Muito bom. Se der para ajudar uma ou duas pessoas, para mim já estou satisfeito. Então, foi nesse intuito, eu acho que eu devia essa explicação para as pessoas, e às vezes tem até muitas pessoas que não têm o hábito de conversar comigo, não sabem como a coisa aconteceu. Então, tem as meninas mais antigas de um grupo que eu participo, que a gente fala muito, e eu fui evitando participar de grupos justamente por conta disso. Não sou contra, né? Não sou contra grupos. Eu só evito participar porque eu percebo que a maioria dos grupos falam de doença, falam de sintoma, e falam de dores, e falam de... Volto a dizer, não sou contra, mas como uma coisa psicológica, isso vai acrescentando mais ainda na pessoa a ansiedade, e a gente vai somatizando do outro. Então, é simplesmente por isso. Então, a proposta da criação do blog e a proposta da criação do canal do YouTube foi essa, de mostrar uma coisa diferente. Mostrar que há possibilidade de equilíbrio, que depende da pessoa, que precisa do esforço dela, mais do que qualquer outra coisa. Mas, tanto haja vista que até os remédios que as pessoas tomam, se ela não tiver disciplina e não tiver vontade, força de vontade, o remédio não vai fazer o efeito que ela espera. Qualquer coisa que a gente for fazer, precisa do empenho, né? E da disciplina e da pessoa. Foi com esse objetivo que eu criei o blog, volto a dizer, e criei o canal, sabe? De propor uma coisa além. Eu não quero, mesmo porque o que eu sei todo mundo pode fazer, né? Eu não criei técnica nenhuma, eu não inventei fórmula milagrosa nenhuma, eu não criei poção mágica nenhuma. O que eu estou falando tem na internet aí, ó. Basta a pessoa ler, né? Tem no sites, né? Exemplos, vídeos. Então, eu não tenho patente de nada, né? Como eu vejo muitas pessoas falam que criou uma técnica, criou um ser,
e começa a cobrar. Eu não cobro, não vou cobrar e nem tenho por que cobrar. Mesmo que eu tivesse criado uma técnica, inventado uma coisa assim, eu não iria cobrar, porque eu sei quanto que é sofrível a gente passar pelo que a gente passa, né? E se eu tivesse uma técnica, eu daria de graça, eu passaria de graça para qualquer um. Agora, o que eu posso oferecer é minha história, é meu exemplo. Exemplo no sentido assim, de como eu fiz. Não quero servir de exemplo no sentido literal da palavra. Eu estou relatando o que eu fiz. Se o que eu fiz servir para alguém, né? Ótimo. E se a pessoa quiser também. Ninguém está obrigado a fazer o que eu faço, tomar a medida que eu tomo, né? Então, o objetivo desse vídeo aqui é justamente contar para vocês como tudo começou, o objetivo pelo qual eu comecei, né? Só reafirmando, eu comecei porque eu vi que muitos vídeos na internet, a pessoa vende uma coisa, fala que ficou, que curou e que criou uma coisa lá, uma técnica, uma coisa qualquer, e ele vai falando no vídeo, você vai no vídeo do cara, que chega lá no final e fala, para eu passar minha técnica, qualquer coisa, precisa que você pague tanto, e aí já dá um link lá para você depositar tanto, e aí depois que você vende o e-book, uma coisa assim. Tá cheio, com certeza vocês já viram isso aí. Eu não tenho nada para vender, eu tenho para oferecer se quiser, se a pessoa quiser, se a pessoa aceitar, se a pessoa entender que é isso que ela precisa. Tem a minha história, tá no blog, os vídeos aí, já tem mais uns quase 30 vídeos aí, né? Eu só peço uma coisa, é para quem tiver o mesmo pensamento que eu, se tiver a mesma tiver empatia com a minha ideia, com o meu modo de lidar, né? Que se na medida possível, se a pessoa gostar, né? Só se gostar também, se não gostar, seremos amigos, a mesma coisa. Se vocês puderem compartilhar os nossos vídeos, se vocês puderem, né, ativar o sininho, dar o like, por quê? Porque quanto mais like vocês derem, quanto mais inscritos tiverem, o YouTube vai entender que o assunto que eu estou falando aqui é importante. E aí ele vai replicar os meus vídeos para outras pessoas, que talvez também tenham a mesma empatia, o mesmo interesse, que batam com os nossos pensamentos, com as nossas ideias. Só isso que eu quero. Quanto mais pessoa atingir, né, e beneficiar, eu ficaria muito feliz. Mas, se conseguir ajudar um, para mim tá bom, né? O maior pagamento que eu recebo, que eu tenho recebido nesses últimos anos, é alguém sem nenhuma pecha de orgulho, de presunção, de pretensão, mas assim, eu fico satisfeito, alegre por estar 11 anos fazendo isso, e alguém chegar, uma pessoa falou, Cláudio, eu vi um vídeo seu, eu vi um texto seu, e aquilo que você falou me ajudou tanto. Isso para mim não tem pagamento maior do que isso. É só isso que eu quero, que eu espero, né, ajudar. Então, assim, espero que tenha atingido o objetivo desse videozinho curto aqui, só para explicar para vocês o porquê, né, da minha intenção de começar a criar o blog, né, e fazer esses vídeos no YouTube. Espero que vocês entendam e repliquem. Quem tiver gostado, repliquem os nossos vídeos. Compartilhem, dê o like, né? Ative o sininho aí, inscreva no canal. Que o YouTube, ele utiliza o número de inscritos, o número de like e o número de retenção. Retenção é o tempo que a pessoa fica assistindo o vídeo. Eu sei que o ansioso por si só não gosta muito de ver, né, vídeo. Eu tenho procurado fazer uns vídeos menores, porque quando ele começa a ouvir e começa a ficar cansativo, ele para. Então, assim, à medida que vocês puderem, né, assistir os nossos vídeos e compartilhar, para ajudar mais pessoas, se é que vocês, eu volto a dizer, se é que vocês se achem
ajudados, ou que a nossa ideia, o nosso modo de pensar beneficie alguém. Se vocês acharem isso, e se puderem e quiserem compartilhar, eu agradeço, tá bom? Mas se também não quiserem, né, vamos continuar amigo. Importante é ajudar um ou outro, para mim já está ótimo, tá bom, né? O meu objetivo ao criar esses canais nas redes sociais aí foi só esse, ajudar, o mínimo possível. Quanto mais pessoas chegar, melhor, mas se ajudar um ou duas, tá bom. Eu já me dou por satisfeito, tá bom? Jesus nos proteja, nos ampare, fiquem com Deus.